Com a máfia do apito e o pênalti escandaloso, o título de 2005 do Corinthians pode ser considerado legítimo? Um dos debatedores é categórico e defende uma medida drástica. Sou a favor de anular o título de 2005. Quem vem? Bom, você concorda com o campeonato que o Inter está pleiteando, que é o título de 2005, porque naquele jogo no Pacaembu houve um pênalti do Fábio Costa no Tinga, e se o Inter ganha aquele jogo, o Inter seria campeão brasileiro, coisa que não acontece desde 1978. Pra mim, não tem o Inter tá errado, não tem que voltar. Pra mim foi pênalti lá na época, mas não tem que agora, 20 anos depois, voltar. Só que eu acho que o maior problema... O maior problema dali foi o seguinte: voltou os 11 jogos, eu concordo que você tem que voltar os 11 jogos, porque por mais que o árbitro falou, não foi todos os jogos, não dá pra gente saber, ele poderia mentir de novo, então teria que voltar os 11 jogos. Ou ele ter escolhido esses 11 jogos, ninguém sabe. E eu acho que o maior problema daquele campeonato foi os erros de arbitragem após tudo isso. Porque o próprio da última rodada, né, o do Inter, pra mim foi pênalti em cima do Ting, e o pior ainda, ele acabou sendo expulso por simulação que não houve. E um dos próprios jogos do Corinthians que volta, o Corinthians já tinha perdido pro Santos, e quando volta esse jogo na Vila Belmiro tem muitos erros de arbitragem. Acaba tendo erro pro Santos, mas os cruciais pra partida foi o Corinthians ganhar o jogo. Tanto que o jogo acaba antes, o Giovani pega a bola, chuta na arquibancada, a torcida do Santos invade o campo. Então eu acho que foram pontos cruciais pro Corinthians ser campeão. Não estão roubando pro Corinthians, mas os erros de arbitragem fez que aquele... Foi o Corinthians que pediu pra votar o jogo? Não foi o Corinthians. Foi o Corinthians que não deu pênalti? Também não. E como é que o Corinthians é culpado? A instituição Corinthians é culpada nisso? Eu só acho que o título foi injusto naquele ano. Quando os jogos são voltados, que remarca esses jogos, é a Federação Brasileira, CBF, que volta os jogos. A Polícia Federal e a imprensa comandada por o André Rizek, que estava comandando isso tudo, vendo tudo que estava acontecendo de erros. O próprio Corinthians não sabia. Os clubes não sabiam. Os clubes foram enganados. E quando remarca, o Corinthians fez o seu dever, entrou em campo, fez, ganhou. Só que acabou sendo um campeonato manchado, porque volta os 11 jogos. Ninguém tá falando que esse campeonato não é manchado. E quando retorna os jogos, acaba que tem 2 jogos cruciais que fez o Corinthians ser campeão. Foi os erros. O campeonato é manchado pelos erros da arbitragem. Da arbitragem não. Erro de arbitragem vai ter. Mas de um cara que roubou para ganhar dinheiro. E ele foi banido. Então ele tá totalmente errado. Mas o Corinthians não tem culpa. E na continuação do campeonato, por exemplo, os jogos do Santos... Tem um time aí lá da Barra Funda de Verde que tem bastante asterisco, né? Mas o Corinthians tem o de 2000, a gente já falou, tem esse também. Mas você não concorda comigo que deveria, como o colega falou, anular esse campeonato brasileiro? Concordo com você no ponto do Palmeiras ser campeão 2 vezes, que também é um absurdo. Mas aí é em virtude da pandemia. Absurdo não, teve a pandemia. Sim. O campeonato, quando tem um árbitro e ele é um outro ele foi banido do futebol, quadro de arbitragem não é só um árbitro. Certo. É campeonato de pontos corridos. Certo. E o Corinthians, os clubes não têm culpa nenhuma. Não, o Corinthians foi todos foram lesados. É que o Corinthians foi beneficiado. Quando remarca esses jogos, o Corinthians tem que jogar como os demais clubes jogou. Havia perdido pro Santos e havia perdido pro São Paulo por causa desses jogos, foi campeão. Vocês lembram dos outros 9 jogos? Como foi? Os 9 jogos, a gente tá falando do Corinthians agora, eu não me lembro porque sendo assim, mas o ponto é, perdeu pro São Paulo na bola e perdeu pro Santos na bola. Jogo e foi remarcado em outro time. Mas quais os jogos que fizeram a diferença? Santos e São Paulo, não é correto? O Corinthians foi e ganhou. Ah, correto. Ganhou. São Paulo. Ele havia perdido os outros 2. Os outros antes de voltar, não havia perdido? Não fez diferença por causa disso? Quanto foi esse jogo, Corinthians Santos? O placar exato eu não vou lembrar. Eu sei que perdeu e depois venceu. Irrelevante, foi 2-1, vai fazer diferença? 3-1 não vai fazer diferença. Não, você é a favor do título, dar o título pro Inter? Não sou a favor de dar o título pro Inter, sou a favor de anular o título de 2005. Não, 2005 não vale de nada. Não vale de nada, máfia. Máfia não, quando a máfia. A máfia veio em virtude... Formação de quadrilha é se tem 3 ou 4 árbitros participando. Um árbitro só participando da parada, tem outro árbitro. Como chama o nome desse? Em 2005 o chama. Sim, mas como chama o nome do esquema? Máfia do apito. Máfia. Então, perfeito, máfia do apito. Do apito, não tá no singular, não tá no plural. Se tá no plural, tem um S lá que vai pegar... Não tem esse negócio de máfias. Não eram várias máfia do apito. Fez com que voltasse os jogos, então, tá em virtude desses jogos, o Corinthians foi beneficiado e foi tem um árbitro
que é o Edilson, que Edilson. é tido e banido. Bandido. Nessa época pitava o Paulo César de Oliveira, Sim, o perfeito. Oscar Roberto de Godoy, Perfeito. uma galera. Uma galera. Então, só ele, que era viciado em jogo, Certo. Viciado em bingo. em bingo, Perfeito. caiu nessa. Que Então, caiu, né? o campeonato foi Sim, manchado, Foi concordo com você. manchado. Mas o Tem um asterisco. Mas você não deveria anular? Não deveria anular? Justo o título do Corinthians. Não acho justo. Porque se ele perdeu na bola, tanto pra Santos quanto pra São Paulo, ele resultou. Caiu. Já caí. Já caí. Vamos lá, Vampeta, já que não tem ninguém, porque só eu, parece que nasci antes de 2005 aqui, e eu lembro desse jogo mesmo. Foi no Independente, Pacaembu à tarde, 4 horas. eu tava assistindo esse jogo, jogo ao vivo. mas vamos Que esquecer, decidiu o campeonato, né? isso, vamos esquecer a remarcação dos jogos, porque pra mim foi um absurdo, realmente o Corinthians foi beneficiado com 4 pontos, não era pra ele estar em primeiro, então naquele jogo final que foi empate, o Corinthians não deveria ser campeão. Mas independente disso, como bem dito pelo colega São Paulino, se tivesse VAR, nunca que o Corinthians ia ser campeão, porque o pênalti ele foi escandaloso, tanto que as pessoas estavam falando na época que aquele juiz também estava comprado, porque não foi um pênalti que não dá pra A época é foi o um seguinte, pênalti a época é o seguinte, escandaloso. ó, gente, tem Polícia Federal envolvida, Sim. que é a máfia do apito. Não pegaram vários árbitros, só tem Um árbitro. um árbitro só. Então, se o árbitro errou ou não, há erros. Em Copa do Mundo, por exemplo, a Inglaterra não seria campeão de 66. A bola não caiu dentro. Então, um árbitro atrapalhou o campeonato todo. Sim. Não foi. O título foi muito. Quando eu falo assim, ó, tá aí o Que não documentário. foi o O pênalti. documentário tá aí pra todo Sim. mundo ver. Não foi Só um árbitro. Não foi só o Os pênalti erros, os erros. que tirou a Ninguém nunca vitória. errou pro Palmeiras. Não, pro Palmeiras quase nunca. Boa.